Olá, queridos, boa noite a todos que estão assistindo aí essa live. Hoje eu tô sozinha, como vocês podem ver. Mauro saiu e não conseguiu chegar a tempo. Espero que o Senhor o traga. E hoje vamos falar então sobre ensinando crianças a investir talentos. E eu vou precisar da paciência de vocês, porque geralmente ele fala e eu vou aqui no celular entrando em contato com as pessoas. Eu vou precisar. Hoje ou eu consigo falar ou eu uso o celular. Então eu tenho esse bloqueio. Vocês, por favor, tenham paciência. Eu vou chamar agora a Karina. Campestre Vida. Campestre. É assim, gente. Eu sou bloqueada nesse negócio aí de falar. Mas bem-vindos, Éder, Simona e Danúbia. Bem-vindos. A gente vai falar sobre ensinando crianças a investir talentos, que é, na verdade, como ensinar finanças para as crianças, para os nossos filhos. E Mauro e Karina têm muitas coisas a compartilhar conosco. Ué, cadê a Kikinha que não chega? Paciência comigo, gente. Ela tá falando alguma coisa. Vou chamá-la de novo. Campestre. Convidado. Isso aí. Então, estou aqui aguardando. Vamos ver se ela chega. Oh, chegou. Ai, que benção. Oiê, tô tentando arrumar a luz aqui. Tudo bom, Gabi? Eu já estava Pra não pensando, ficar eu não vou tão conseguir fazer. brilhante. Se a Karina Só não um- entra. Ai, gente. Eu Ok. pensei que eu jamais fosse fazer isso, viu, gente? Eu pensei que eu jamais fosse fazer isso. Estou aqui sozinha. Mas tudo bem, que Tudo tem bom que uma você tá. primeira vez, Gabi. Ok. Mas agora, deixa eu desligar a luz aqui, acho que fica melhor. Uhum. Ficou muito escuro? Ficou bem escuro. Hum... Ai, ai. Pera aí. Um minutinho, gente. Tudo... Coisa ao vivo é assim mesmo, né? É. Davidson. Ó, céus. Então, as minhas anotações aqui para a gente conversar com a Karina são as seguintes. Davidson. Deus tem orientação sobre finanças para nossos filhos? Tem orientações para os pais? O que eles devem fazer a respeito disso com os nossos filhos? Então, Kikin, já Melhorou? estou melhorando. Ei, vamos ver aqui Melhorou. mais pertinho. Então, tá bom. Ok. Que pena. Mas tá bom, dá pra chegar, então tá ótimo. Tem um monte de gente aqui entrando e eu não consegui nem falar com todo mundo. Ainda bem que vocês são pacientes comigo. Tá, tudo bem. Então, Kikinha, será que você poderia fazer uma oração conosco para a gente iniciar? Faço sim. Vamos lá.
Querido Deus, muito obrigada porque temos essa oportunidade de conversarmos sobre temas tão importantes para a nossa família e para o nosso desenvolvimento também. Agradecemos pelas tuas instruções e agradecemos também porque o Senhor é tão bondoso, sempre nos dando conhecimento, oportunidade de crescer, de nos desenvolver. Agradecemos por essa oportunidade, que o Senhor possa estar entre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso aí. Kikinha é meu filho, mas desde que a gente começou a namorar, você estava com 4 anos, né, Karina? Tava com... Gente, eu ainda tô na luta da luz aqui, mas tudo bem. Sai, peraí, Gabi. Aí. Sim, Gabi, 4 anos, faz tempo, hein? 4 anos. Isso aí. E aí nós vimos alguma coisa acontecendo entre você e o Mauro, assim, né, sobre a parte de finanças e tal. E como que isso se espelhou agora na Graziella e mesmo na Escola Vida Campestre. Então, as minhas perguntas que eu queria mais que você falasse que eu, obviamente, né, é o seguinte. O título é Ensinando Crianças a Investir Talentos. Olha Como só. ensinar finanças para os nossos filhos e qual a importância disso? Então, qual a importância da gente ensinar finanças para os nossos É a primeira. filhos? Tem alguma Gabi, implicação espiritual isso? tem tudo a ver, né, Gabi? Tá totalmente ligado. Primeiro, que é uma ordem de Deus isso, né? Se a gente for ler os conselhos de Deus sobre educação, uma das coisas que está bem clara que a gente precisa ensinar nossos filhos, além da questão espiritual, da questão de saúde, é a questão financeira. É muito claro isso nos conselhos de Deus, que os pais precisam preparar seus filhos para a questão financeira. Por quê? Primeiro, porque é uma questão de sucesso da família, né? A criança, ela precisa aprender desde cedo quais são os princípios mais importantes de finanças para que ela tenha uma família depois que consiga se autossustentar, né? Não dependa de ninguém, não seja um peso para ninguém e consiga administrar corretamente aquilo que Deus dá. Porque o nosso dinheiro, na verdade, não é nosso, né? A gente sabe que nós somos mordomos de Deus. Então é muito importante para Deus que a gente saiba administrar as bênçãos que Ele nos dá. E a gente precisa ensinar isso desde cedo. Isso não é algo que a gente nasce sabendo, né? E quantos adultos hoje a gente vê enrolados, mesmo pessoas honestas, pessoas que são de bem, mas que por falta de conhecimento se enrolam financeiramente, acabam entrando em dívida, acabam não conseguindo oferecer minimamente o que a família precisa, acaba sendo um peso para as outras pessoas, ou acaba gastando mal aquilo que Deus dá. Então isso traz desonra para Deus, traz tristeza para Deus também, né? E um mau testemunho. Então tem tudo a ver. Finanças com religião, com bom testemunho. Tá Sim. tudo atrelado. E eu lembro também que nos testemunhos tem, se você, o dinheiro ou as finanças, né, servem para 3 finalidades. Uma, para as necessidades, né, que é a da família, para ajudar outros e a fazer avançar a obra de Deus. Então, exatamente. Elas têm uma ligação também com a vida espiritual. Se você não sabe administrar bem as bênçãos que Deus dá, você não vai conseguir atingir essas 3 metas, né, que Deus colocou para as finanças. E geralmente a primeira que é cortada é justamente a de investir no avanço do evangelho, né? Quando a pessoa não sabe administrar bem o dinheiro, a primeira coisa que ela para de fazer é de devolver o dinheiro, ou de investir, ou de compartilhar aquilo com as outras pessoas. Então é muito importante mesmo saber administrar e também enxergar o dinheiro como algo que vem de Deus emprestado. E não é assim, eu dou os 10% do dízimo de Deus e o resto é meu, eu faço o que eu quero. Né? Não é assim. E isso é algo que a gente precisa ensinar aos nossos filhos desde cedo. Uhum. Ok. Então, você acha que o seu pai fez isso com você? Você pode contar um pouquinho o que ele fez?
O meu pai fez isso e muito mais. Quem conhece sabe, né, Gabi? Então, como toda criança, né? Toda criança, quando ganha seu primeiro dinheirinho, né? Toda criança pensa em si, né? É algo natural do ser humano, né? A gente quer gastar com a gente vê aquele monte de dinheirinho e quer comprar coisas que a gente acha que são atraentes aos olhos, né? E é aí que é tão importante o papel dos pais educadores para direcionar isso. E eu não Uhum. fui diferente, né? E não só com o dinheiro que ganha, né? Mas também as crianças, elas geralmente, no costume normal, tradicional das pessoas, elas acham que os pais são obrigados a dar tudo que elas querem, né? Uhum. Então, a gente precisa também ensinar que os filhos fazem parte de uma equipe, né? Não é assim. Não são, os filhos não são pequenos deuses, né? E Uhum. meu pai, ele levou a sério essa lição aí. Você Então, lembra como todo, você pode contar aqui para nós? como toda adolescente, assim, foi mais marcante na fase da adolescência, né? Quando eu comecei a querer exigir mesada. Então, eu cheguei um belo dia em casa e falei, pai, todo mundo na minha sala ganha mesada. Eu também queria ganhar mesada. Eu queria também um dinheiro aí por mês, né, pra eu ter pra mim. Aí eu falei, você quer uma mesada? E vem cá que eu vou te contar uma coisa. Então, a princípio eu achei aquilo muito terrível. Porque em vez de ele me dar uma mesada, ele aproveitou a oportunidade para me dar uma lição de vida, que na época eu não achei que era uma lição de vida, né? Eu achei que era um horror, né? Ele disse, olha, eu não vou te dar mesada. Quer dizer, aliás, eu vou te dar uma mesada. Mas a mesada que eu vou te dar é o seguinte, eu vou te dar uma mesada maior do que as suas amigas ganham, normalmente, né? Só que você também vai ficar responsável por comprar sua roupa, por comprar seus livros da escola, por pagar o seu uniforme. Eu só não vou te cobrar aluguel, água e comida. Aí eu fiquei, na hora, eu fiquei assim meio confusa, né? Assim, será que isso é bom? Será que isso é ruim, né? Só que o valor que ele propôs para me dar de mesada era um valor assim que eu teria que usar o dinheiro com muita sabedoria para que eu desse conta de comprar tudo isso. Não era um valor assim que eu podia gastar à vontade e ia conseguir dar conta. E aí, quando eu percebi isso, eu fiquei muito, né, frustrada. É aí que ele entrou em ação. Eu falei, olha, esse valor que eu te dei, você tem que aprender a usar. Então, você tem que aprender a comparar preços, a buscar, né, lugares que tenham ofertas boas, mas com preço mais acessível. E começou então a me ensinar os princípios básicos de administração de dinheiro. E que eu só fui reconhecer isso depois, né? Hoje, eu sou muito grata a ele porque ele fez isso por mim. Eu vejo hoje como isso é importante, ou foi importante, né? Saber, né, administrar o dinheiro, a saber como gastar, quando não gastar, e especialmente gastar naquilo que é necessário e não naquilo que necessariamente eu quero. Porque entre querer e necessitar existe uma grande diferença, né? E isso eu tive que ensinar, tive que aprender nessa época aí. Então, às vezes eu falava assim, pai, mas eu queria tanto tal coisa, né? E o meu dinheiro não vai dar. A mesada já deu, tive que comprar tal coisa, e não deu para comprar o que eu queria. E aí entrou a segunda etapa aí do. Acho que ele tava só esperando eu falar isso, né? Que não tinha dado. Aí entrou a segunda etapa. Eu disse, tá, então não deu a mesada? Então eu vou te ensinar então a ganhar seu dinheiro. Porque eu fui pedir, na verdade, um aumento de mesada, né? Eu falei, não tá dando a mesada. Eu precisava de um aumento. Aí ele falou assim: não, eu vou te ensinar então você ganhar o seu dinheiro, porque o que eu tô te dando já é suficiente para mim, né? Então foi que ele começou a me introduzir nessa questão do empreendedorismo infantil, né? Que é algo que a gente usa hoje na escola Vida Campestre, que eu uso com a Grazi e que eu aprendi com ele. Então ele disse: olha, eu sugiro que você comece a vender algo ou produzir algo para que você consiga ganhar o seu próprio dinheiro e completar então a sua mesada, né? E ter aí o dinheiro que você quer. E na época ele me sugeriu vender mel. Ele até me Eu deu a primeira lata. Você lembra, também, Gabi?
Não, eu tô dizendo que quando eu comecei a namorar com ele, Você eu também também vendia mel? eu queria a minha mesada também, entendeu? Só que eu queria a mesada da minha mãe, né? Dos meus pais e tal. E ele falou assim: não, que vergonha. Eu vou te emprestar uma lata de mel. E aí, dessa lata de mel, o lucro que você tiver, você guarda. Quando você puder comprar Exatamente. uma lata de mel, você paga a que eu te dei, a que eu te dei. E depois você vai Exatamente. sozinho. E foi assim que eu virei Então, também. Gabi, então você foi a primeira, eu fui a segunda. Porque foi igual. Ele me deu uma lata de mel. Então, eu não estou te dando, eu estou Isso, te emprestando. isso E me mesmo. ensinou, né, tudo como faz, como que eu dividi o mel, me ensinou como abordar o cliente. Então, isso foi preciosíssimo para minha vida. Eu tinha o quê? 14 anos, 13, Uhum. 14 anos na época. E foi um parto, né, a primeira venda. Morrendo de vergonha. Nunca tinha pensado em fazer isso, era muito tímida. Tanto é que eu chamei uma amiga, né, na época, para vender comigo, mais amiga que vendeu do que fui eu, né? Mas foi aí sim que eu comecei. E vendeu a primeira lata e já tinha dinheiro para pagar a segunda lata e pagar a primeira que ele tinha me dado. E foi crescendo de uma tal forma que logo, logo, sabe o que aconteceu, Gabi? Perdi a Ah, mesada, que eu não precisava mais da mesada. ai, sério, isso aí eu não lembrava. Perdi a mesada, Não. não, eu já estava ganhando dinheiro, aí. Por que eu preciso de mesada? E aí ele te convidou a pagar alguma, a ajudar em casa também ou não? Isso não, nessa época já estava só combinado as minhas despesas pessoais, né? A Ah, escola, comida, casa, não cobrou na época, não. porque Mas na Carol, época, porque Carol isso já teve que pagar a energia elétrica, você lembra, né? porque a Carol já estava mais mocinha, né? Eu estava na É, fase da adolescência. Porque sim. na época da adolescência tem aquele negócio para quem frequenta a escola e tudo, tem aquele negócio de excursão, de formatura, né? Então, quando chegou na excursão de formatura, a minha sala lá tinha decidido fazer uma viagem cara. E, obviamente, eu não tinha o dinheiro. E aí eu pedi para ele, né, presente de formatura. Ele falou assim: olha, é o seguinte, eu vou fazer um desafio para você. O que você ganhar para ir nessa viagem, vendendo mel, eu te dou, eu dobro. Então, se você Uhum. ganhar 300, eu dou mais 300. Aí você pode ir na viagem se você quiser, né? Se você alcançar o valor. Então, né? Arrepiei, né? Aí eu comecei até a expandir o negócio, né? Já não era mais no bairro. Comecei a pegar ônibus para ir na cidade vizinha vender mel. Não sei se você lembra disso. Porque já queria, né? Já cresceu ali, né? A vontade de realmente, né? Ter as entradas, né? Então eu consegui um valor. Eu acho, não lembro na época, não lembro mais qual era o valor. Sei que eu ganhei um valor e quando ele dobrou, ele cumpriu a palavra dele, dava exatamente para eu fazer a viagem de formatura. E era uma viagem, cara, porque era uma viagem para os Estados Unidos. A turma estava indo para Miami. Aí eu olhei bem o meu dinheiro, sabe? Contei bem o dinheiro, assim, você quer saber? Eu não vou gastar isso aí na viagem, não. Ai, ai, ai. Não vou gastar, não. E essa acho que foi uma das mais preciosas lições, assim, né, dessa época. A gente aprendeu o valor que tem o dinheiro, né? A gente não deve idolatrar o dinheiro, mas tem que entender que tem um valor, que é suado você ganhar aquilo. Então a gente tem que realmente entender se vale a pena a gente gastar com aquilo que a gente achava que queria, né? Então, outra Uhum. preciosa lição que a gente precisa ensinar desde cedo. Agora, você está falando se ele exigiu pagar alguma coisa em casa, foi só quando eu comecei a trabalhar mesmo, já mocinha. Uhum. Aí sim, pagava a minha parte na energia, Sim. simbólico, né? Pagava Uhum. uma taxa lá de água. Mas eu achei excelente. Porque é isso mesmo. Foi assim que eu tive condições de aprender a me virar. E não depender, né? Ficar dependendo dos outros e conseguir, né? é, ter todos esses princípios que hoje me ajudam tanto. Então foi uma ótima escola. Excelente. E com a Mariana,
que é mais nova, né? Ele já tinha aprimorado as técnicas, né? Comigo, ele começou na adolescência. Com a Mariana, eu lembro que ela era menina ainda, tinha que 10 anos, 9 anos. E ele já começou a trabalhar com ela nessa idade. Eu lembro que ela ia para a escola, enquanto as amiguinhas estavam lá brincando no recreio, ela estava vendendo adesivo, vendendo chaveiro. Sim. Ela Já... também, ela também pediu alguma coisa que estava fora, assim, e ele fez a mesma coisa, disse para ela conseguir um dinheiro que ele dobraria. E Uhum. menina, ela conseguiu um dinheiro que ele quase se arrependeu de ter feito a proposta. Porque ela vendeu tudo que ela tinha em casa, todos os brinquedos que ela não usava, ela saiu vendendo Ficou tudo. louca. Ficou louca. Aí depois ela queria fazer investimento. Naquela época, o Mauro estava falando, olha, não invista em poupança, poupança dá muito pouco. Ela falava. E quando a Mariana veio com essa, pequena, veio com essa história, eu quero investir esse dinheiro aqui. Ah, Ele pronto. falou, pois é. Aí ele falou, vamos colocar na poupança. Não, poupança eu não quero. Porque poupança rende muito pouco. Lelezinha, tudo bom? Não quero porque rende pouco. Na época da nossa ignorância, ele estava investindo em búfalos. Não sei se você Eu lembra disso. lembro, lembro. Lembro que a Mariana investiu em búfalo. Exatamente. Aí ele falou assim, filha, o seguinte, isso é um negócio de risco. Você sabe o que que é isso? Isso significa Princípios que de você vai ter, investimento. mas você tem risco de perder. Você vai querer isso? Quero. Quero sim. Ela comprou, não sei se foi um búfalo, um boi magro, né? Um búfalo Uhum. magro e o bichinho engordou e ela ganhou dinheiro. Eu tava até com medo dela ganhar dinheiro demais com pouca idade. Mas enfim. É isso E- mesmo, olha só. E com pouca e- idade, né, Gabi? isso. Ô, Grazi, agora nós vamos falar sobre você, Grazi. Eu convidei ela para vir um pouquinho aqui, para ela falar das Ah, que finanças dela. ótimo. Porque eu lembro de você ter falado alguma coisa do que Deus orienta as crianças a saberem em questão de finanças até os 10 anos de idade. A Grazi está com 11 agora, né, Grazi? Sim. 11 anos. Então, e como é que você fez isso com ela? Também lembro de uns cofrinhos que você também aprimorou, né? Porque essa história dos cofrinhos nós nunca fizemos. Mas eu gostaria de saber como é que é isso aí, vai. Então vamos lá. A Grazi, quando começou a ganhar as primeiras moedinhas dos vovôs, né? Ela ficou fascinada, com aquele monte de moedinha. Ela queria gastar tudo na 1,99. Aí foi que a gente falou, não, tá na hora já então de começar a ensinar finanças para ela, né? Assim que a criança começa a ganhar dinheiro, seja de aniversário, já tá na hora de começar a ensinar finanças, tá? Não tem uma idade. Isso pode começar mesmo pequenininho. Então a Grazi era bem pequenininha. Eu lembro que ela devia ter o quê? Uns 3 aninhos por aí. Aquela fase que acha que um monte de nota de 2 é melhor que uma nota de 50, sabe? Era bem isso aí. E ela ganhou várias notinhas, né? E ela achou o máximo. E aí já começaram as primeiras lições. E a primeira lição que todo pai ensina, pai cristão, né? Sem dúvida é a lição do dízimo. Então, tirar o dízimo, né? Separar o dízimo e separar a oferta, que também é muito importante as crianças separarem. Perdão. Só que me incomodou, sabe, Gabi? Porque, embora o dízimo e a oferta sejam lições preciosas, eu acredito, como eu falei no começo, que o restante do dinheiro também é de Deus. Sim, Deus pede o mínimo, ele pede pra gente devolver o mínimo, né? Mas o restante também é de Deus. E a gente também tem que administrar com sabedoria e no temor de Deus. Então, o que adiantava eu falar para ela, ó, você separou o dízimo, você separou a oferta, agora torra tudo na 99. Eu me incomodei com aquilo, eu entendi que aquilo ali eu não estava ensinando finanças para ela. Eu estava ensinando só a cumprir a obrigação e depois, né, torra aí, faz o que você quiser. Então isso me incomodou bastante.
E você comentou, né, que sobre a questão do que Deus pede. Deus realmente pede até os 10 anos de tudo que a criança precisa aprender. O que é importante para Deus? É importante que ela aprenda a se comunicar bem na língua materna, né? Saiba falar, se expressar bem. É importante que ela tenha conhecimento de Bíblia, tenha conhecimento de natureza, tratamentos naturais, saúde e Olha só. finanças. Então, esse é o currículo de Deus. Bom, qualquer outra coisa é extra. Isso aí é que tem que saber. Então, eu tinha isso em mente, assim, não, então agora é hora. E não importa, tinha 3 anos, não tem problema, vai começar. E aí que eu comecei os cofres, porque para a criança fica mais fácil ela entender essa questão quando ela visualiza aquilo, né? Quando ela concretiza aquilo. Não adianta ficar falando para ela, né? Sim. Então a gente instituiu os cofrinhos. São quantos cofrinhos, Grazi? Agora aumentou, né? Vai aumentando a idade. Agora é 5 cofrinhos. Quais são os cofrinhos? Mesmo? A gente tem nome os cofres. Tem nome. Fala, É o roupas e acessórios. roupas e acessórios. Uhum. Generosidade. Generosidade. O generosidade é o cofre que a gente guarda ali, de tudo que ela ganha, de todas as vendas que ela faz, de todos os empreendimentos que ela tem. A gente vai fazer sempre uma contabilidade. Ela já aprende, hoje ela já faz sozinha. Já tem o caderninho e tudo. No comecinho a gente fazia junto com ela, mas hoje ela já vai fazer sozinha. Então, de tudo que ela ganha, ela separa 10% do dízimo, que vai pro envelope do dízimo. 10% de oferta, que vai para esse cofre chamado generosidade. É generosidade? É a generosidade. Generosidade. Isso. É o cofre de trabalho missionário, em que ela vai... tudo que ele tá ali, ela vai poder reverter para a obra de Deus, tá? De alguma forma. Então, seja trabalho missionário, seja ajudar alguém em necessidade, enfim. Então, cofre de generosidade. E outro, Grazi. Então, já foi... Sabedoria, Sabedoria. que é o meu dinheirinho. Sabedoria é o dinheiro que ela pode gastar com sabedoria para as coisas que ela precisa. Nesse cofrinho sempre vai 40% do que ela ganhou. Não, 60%. 60% que ela ganhou, isso mesmo. Visão. Visão. O que é o visão, Grazi? Você lembra? Também vai 10% do que ela ganha vai pro 10%. visão. O que vai no visão? Esqueci. O dinheirinho do visão, do potinho visão é o dinheirinho de investimentos. Coisas que ela quer investir, que ela quer comprar para depois gerar mais renda. E essas Por exemplo, a Grazi agora está fazendo calças de pijama, né? Então, esse seria, por exemplo, para comprar o tecido? Sim, ela pode usar para comprar o tecido, mas depois que ela compra o tecido e vende a calça, ela repõe aquele dinheiro. Aquele dinheiro tem que estar sempre ali, não pode torrar tudo. Tem que sempre voltar para o cofrinho, ela ter sempre uma reserva para poder investir nos negócios dela. Então é o potinho visão. Volta sempre 10%. Não, o que ela gastou, o que ela tirou, ela repõe, né? Bom, o que mais, Grazi? Falta um, né? Falta um. Visão, sabedoria, generosidade, Prudência. prudência. Eu tô lembrando dos meus cafés. Qual que é o cofrinho prudência, Grazi? O que tem lá? Tá gordo esse potinho? Tá com uma tentação de gastar, mas a gente não vai mexer nele, né, Grazi? Eu acho que é pra quando tem uma emergência. Isso mesmo. O potinho é o cofrinho da emergência. Então, tudo que ela ganha, 10% vai também pro prudência. Porque é um potinho, é um cofrinho, para no momento de necessidade. Por exemplo, ela tem animais. São dela. Ela comprou com o dinheiro dela. Se o bichinho precisa de veterinário, fica doente, precisa de um remédio, alguma coisa, da onde que você vai tirar esse dinheiro? Do prudência. Do prudência. É um cofrinho de emergências. A gente precisa sempre pensar que pode ter emergências na nossa vida. A gente tem que estar prevenido para isso. Não pode contar com o acaso, né? Então, tem o potinho da prudência. Então, são, na verdade, 5, né? Sabedoria, 40% do que ganha. Aí tem prudência, generosidade e visão, 10% cada um. E roupas e acessórios, ele não entra muito nessa conta da contabilidade, porque são roupinhas que ela conservou bem,
sapatos e tal, que ela conservou bem, que ela vende. E eu vendo. E aí esse dinheirinho vai para esse cofrinho de roupas para ela poder investir em novas roupas. Então assim, ela vai aprender a administrar o dinheirinho dela. E tá, ó, tem mais dinheiro que eu hoje no cofrinho ali, viu? Que bênção! Deus tem abençoado aí o empreendedorismo da Grazi aí. Grazi, não sei se você sabe, mas quando sua mãe tinha um pouquinho mais que a sua idade, ela também, o vovô Nono também fez uma coisa assim com ela, ela já te contou, né? Já deve ter contado. Mas tem uma coisa que eu não sei se ela contou, que ela perdia roupa. Você contou isso? Não. Era um tal de perder roupa, era um tal de perder a jaqueta do uniforme. Ah, perdi, preciso de outro. Ah, perdi. Resolveu facinho, né, Gabi? Me deu uma mesada que eu quero pra eu comprar uniforme. Tinha que. Olha, sua mãe vendia até, nunca mais perdeu e ainda vendia. Não vendia só isso, mas vendia comprava material escolar de uma pessoa que estava no ano mais avançado, na próxima Comprava classe. livros usados. Uhum. Usados, usava com maior capricho, mantinha aquilo ali brilhando. Eu acho que Pra ela não vender queria de novo. até em outro lugar para poder passar de novo, porque no final do ano ela vendia o material escolar dela que já estava usado, ela vendia de novo, para você ver como é que ela conservava bem. E assim ela aprendeu a seu dinheirinho, assim como ela está ensinando você. Agora, Grazi, porque assim, além de finanças, além de administrar o dinheiro, é importante que a gente incentive as crianças a serem empreendedores. Ser um empreendedor cristão, né? Um empreendedor que vá achar algo que vá facilitar ou ajudar ou alegrar a vida das pessoas. Não é para ser um vendedor, né? Um charlatão ou só por mero só para querer ganhar dinheiro. Não é isso. O empreendedor mirim cristão, né? E tanto o empreendedor também adulto cristão, o objetivo dele é facilitar, encontrar soluções para as pessoas, né? Ajudar as pessoas e com isso também tirar seu sustento. Então é bem importante a gente incentivar nossos filhos, mesmo que eles cresçam e depois vão se tornar profissionais em outra área, é importante que eles saibam se virar num momento qualquer de crise, num momento qualquer. Isso a gente ensina de criança. Então é muito importante essa questão do empreendedorismo infantil. E a Grazi aí tem na Escola Vida Campestre a gente incentiva muito isso, muito mesmo, todas as famílias. Inclusive, nos nossos encontros, a gente incentiva as feirinhas entre as crianças, que elas vendem ali os produtos que elas fazem ou revendem, né? E hoje a Grazi está iniciando um novo projeto aí. Sim. Conta aí qual que é o seu empreendedorismo. Eu vou comprar ovos, né? Ovos de galinha d'Angola, ovos de... Como que fala? Aves exóticas. Aves exóticas. E vou colocar na chocadeira. Aí eu vou cuidar delas, para elas, quando elas ficarem maiores, eu vou vender. Umas vão ficar para mim mesma e outras eu vou vender. Só que eu só vou vender aquelas que as pessoas não comem. Ah, que legal. Boa ideia, viu? Já tem encomenda já. Já tem uma encomenda. Sério, você tem uma encomenda de que ave? Tô fraquinho, galinha d'Angola. Galinha Mas d'Angola. é o vovô Nono que pediu. Meu pai, né? Meu pai tá... Vovô Nono, pra quem não sabe, é meu pai. Meu pai dando aquele apoio pra neta. Isso aí, Orgulho já do fez vovô. Oi? de galinha. Eu quero ver como que você vai achar os ovos dessa galinha d'Angola. Eu vou Porque ter ela que comprar, né? Já tá pesquisando, Gabi. Já tá pesquisando desde ontem. Hoje, né? Hoje eu até já arrumei o lugar onde vai ficar a chocadeira, os ovos. Eu já tenho 2 ovos de ganso que eu ganhei. Ele vai E colocar vou pra colocar chocar na os ovinhos de ganso. chocadeira. Você vai comprar os ovos de ganso ou você já tem?
Eu já tenho dois, porque quando a gente foi comprar os gansos, que eu tenho gansos, né? Fui comprar domingo, o homem nos deu dois ovos de ganso. É um macho e Olha, uma fêmea. Aí, aí eu vou colocar na chocadeira. eu não entendi bem. Desculpa aí a sua avó, a ignorância. Mas você comprou, você ganhou dois ovos, macho e fêmea, o que que tem a ver? É, quem cria gansos, né? Eles sabem distinguir os ovos, o Sim. sexo pelo ovo. Diz que o ovo do macho é mais comprido, o ovo da fêmea é mais redondinho, e realmente eles têm diferentes formatos. E aí deu Olha só. um ovo de ganso macho e um ovo de ganso fêmea para ela. E os Uau, gansos, inclusive, ela comprou com as economias dela. Foi lá mas investir em então, gansos. eu tinha pensado de falar sobre a Escola Vida Campestre, já entrou ela aqui, mas eu queria dar um passo atrás para poder entender uma coisa. Então, você, na hora que ela ganha o rendimentozinho dela, de alguma forma, logo 10% já saem para o dízimo, certo? Sim. Saiu. Uhum. Aí depois desse restante é que você vai dividir 60% para uma coisa, 40% para outra, 10% para outra, é isso, né? A gente já divide tudo. Já divide tudo. Pegou o dinheirinho, já sai 10 para o dízimo, 10 de oferta, 10 de visão, que é o investimento, 10 para emergência, 10 para. Agora eu já esqueci. É, Aí o 60%. restante, né, fica para sabedoria, que é o cofrinho Que ela que pode. ela pode gastar com coisas que ela precisa, né? Ou que vai ser útil para ela, né? Não necessariamente precisa ser coisa só que ela vai vestir, ou que ela vai usar, mas pode ser um brinquedo, não tem problema. Desde que seja um brinquedo que vai trazer um benefício educacional para ela, né? Então O vai ser ganso. na visão dela o ganso brinquedo. É um Mas, brinquedo. mas pode ser algo que o pai ali, como conselheiro, vai direcionando a criança para ser algo que vai trazer um benefício para ela, não gastar por gastar, porque é bonito, porque é legal, né? Então essa análise de como gastar o dinheiro, ela é muito importante para que a criança possa entender o valor do dinheiro e que ela é uma administradora. Ela não, aquele dinheiro não é dela. Então, se é de Deus, eu preciso saber realmente se aquilo ali vale a pena, se aquilo ali vai agradar a Deus, se está de acordo com os princípios de Deus, se aquilo ali vai trazer um benefício espiritual para a criança. Então, toda essa análise o pai ou a mãe, né, o responsável, precisa fazer com a criança para que ela gaste o dinheirinho do cofre sabedoria com sabedoria. Aí vamos supor, ela pegou o dinheirinho dela, que já é 60%, foi lá para um 1,99 ou para uma outra, ou a Marinho Fernando, sei lá Uhum. qual o lugar que vocês querem gastar esse dinheiro. E aí, vamos supor que ela queira um negócio, o dinheiro é dela, Uhum. ela queira um negócio que não é muito sábio. E Uhum. aí, como é que faz a mãe e o pai? Olha, Deixa ela gastar ela sem. como ela já aprendeu que não é fácil ganhar dinheiro, que ela precisa, para ela ganhar o dinheirinho dela, ela precisa produzir alguma coisa. Ou ela precisa investir em alguma coisa, certo? Ela precisa gastar em algo para depois ter o retorno. Então ela já aprendeu que não é algo fácil, que não é algo que se faz assim num piscar de olhos, né, Grazi? Uhum. Então, naturalmente, quando isso acontece, é natural que a criança depois, na hora de gastar, pense duas vezes. É Uhum. muito natural, como aconteceu comigo, né? Na adolescência. Eu ganhei dinheiro para ir numa viagem, aí quando vi o dinheiro na mão, pensei duas vezes, será que eu quero gastar mesmo nisso? Uhum. E isso acontece muito com ela, já aconteceu algumas vezes, né? Aquela história do Sim. caderno, lembra? Que você queria muito um caderno, lá no armarinho, Fernanda, inclusive. Como? Faz um tempinho. Eu queria muito um caderno. Um caderno bem bonito que tava, mas eu tinha acabado de. Eu tinha vários cadernos ainda em casa que não tinha sido usado. Ela só se encantou com a capa do caderno. Aí ela veio perguntar para mim, mãe, o que, que você acha de eu gastar o meu dinheiro em mais um caderno, né? Então é importante
duas coisas nessa situação. Primeiro, que o pai, a mãe, o responsável, já vá construindo essa relação de confiança do filho no pai, né? Para que o filho se sinta à vontade de vir pedir uma opinião e o pai tenha ali tranquilidade de ajudar o filho a tomar a decisão e não tomar a decisão por ele. Então, nesses momentos, é importante que o pai comece a ajudar o filho a analisar, lançar pergunta, a lembrar de alguma coisa, não dar uma decisão final, sabe? Não vai comprar não, porque você já tem muito. Aí Sim. você simplesmente Não é corta. só obedece porque a força É maior, praticamente né? A e autoridade, não o seu próprio raciocínio, né? não educa e também pode até fazer com que a criança não venha mais perguntar nada pra você no futuro, né? Não vou perguntar, porque meu pai vai acabar mandando em mim. Então eu comecei a perguntar, filha, quantos cadernos tem lá em casa? Você realmente precisa disso? Você não acha que você vai usar? Aqueles estão lá em casa, você já tá usando? Aí ela foi, né? Ela mesma foi Pensa pensando, mãe, tem bastante mesmo. Vai ficar a mais, né? E ela mesma acabou decidindo não comprar. Mas pode acontecer de a criança, né, realmente querer comprar algo que não seja bom, que seja realmente prejudicial para ela. E aí o pai precisa, assim, mostrar, né? Não só ajudar a analisar, mas também mostrar. E a gente tem uma experiência recente aí para falar. A Grazi, que antes de gastar com ganso, ela queria gastar com ovelha. Ela queria comprar duas ovelhas. Não, acho que primeiro era um carrinho. Primeiro ela queria comprar um carrinho de boneca, caro. Era muito caro. Muito caro. E aí a gente foi ajudando, né? Ó, Grazi, você pode comprar, né? O dinheiro é seu, mas E eu fiquei pensando. Você acha que isso vai ser útil para você? Você acha que vai ter nesse investimento? Vai trazer algum benefício? A gente vai fazer essas perguntas, né, Gabi? E vai orando, né? E vai ajudando a criança a analisar. Então ela ficou pensando, né? Se ia ser útil, colar. Demorou uns dias, viu? Aí depois de muito pensar, ela falou assim, não, mas realmente tá muito caro, eu não vou usar muito, vai ficar aqui no sítio, vai acabar sujando, eu vou brincar um pouco, não vou querer mais. Aí eu fiquei pensando em que eu podia comprar que era útil com esse dinheiro. E aí, o que você achou de solução? Em vez do carrinho, você ia comprar o quê? Uma ovelha. Uma ovelha. É útil porque dá esterco, não sei o quê, come a grama. Só que Legal. os pais precisam ser bons conselheiros, né? Assim, ó, Grazi, Aham. então antes de você comprar a ovelha, a mamãe não sabe como compra ovelha, como cuida de uma ovelha, eu nunca cuidei. Então a gente precisa ir atrás de alguém que saiba, né? Para você ver se realmente vale o seu investimento e se você vai dar conta, né? Da sua nova tarefa, porque todo bichinho dá trabalho. Aí nós fomos num Certo. criador de ovelhas, né? E o que você achou, Grazi, tudo que ele explicou para você? É muito difícil. Eu já desisti. Já desisti mesmo. Além, eu acho que não ia deixar essa ovelha em paz, viu? Porque parece que são bichinhos muito mansos e que às vezes os cachorros acabam ficando muito esse animalzinho, né? Mas aí então depois resolveu depois de fazer tudo no final de tudo, a ovelhinha ou morre ou fica doente. É sempre assim, né, Grazi? Ou morre, fica doente, ou o cachorro pega. E isso é importante, porque em vez dos pais falar assim, darem tolirem a criança, é importante essa análise, esse conhecimento, né? Essa parte toda de raciocínio mesmo, né? E aí voltamos para casa com gansos, né, Grazi? E com um novo projeto, né? Um novo empreendedorismo aí. Agora eu tenho 2 gansinhos. Muito legal. Então tá, então a questão dos cofrinhos, ok? Agora, antes, como você falou, antes disso, tem a questão do empreendedorismo, ou seja, a criança tem que ganhar esse dinheiro que vai ser colocado nesse cofre. E aí, como que começa essa lição de empreendedorismo?
Vai começar seu próprio negócio, o que que você vai fazer, como que você vai vender, o que que você vai vender, se você vai vender alguma coisa, ou vai prestar um serviço, não sei. Então, Gabi, a gente tem toda uma instrução na escola, né, para isso, mas de uma forma geral, Uhum. é também uma análise, né? É também uma observação, ajudar a criança a observar algo que ela tenha talento, tempo, ou que possa adquirir aquele talento, né, ou aquela habilidade, e que possa ser útil para outro. Vender por vender, não. Compartilhar por compartilhar, não. Algo que possa ser útil. Então, a gente sempre vai observando. Os pais que não têm essa habilidade, para mim foi fácil. Por que foi fácil para mim ajudar a Grazi? Porque eu tive um bom professor, né? Como a gente falou no começo, eu tive um ótimo Agora, professor. Então, Chiquinha, tá as cortando lições muito. que o pai As lições que... As lições que o pai me deu na adolescência, que a gente contou aqui no começo da live, né? Elas foram importantíssimas para que agora eu pudesse ajudar a Grazi, né? Foram me treinando aí para isso. Mas se você não tem, a criança pode fazer, converse com alguém que tem. Vá atrás, você que é pai, que é mãe, que está ouvindo, e comece a abrir a sua mente para isso, para que você possa ajudar a criança. Porque às vezes as pessoas, eu ouço muitos pais falando: ai, mas eu não tenho jeito para vender, eu tenho vergonha, ai, mas eu não tenho ideia. Não converse com alguém que tem mais, que te Ai, conheça bem, tá cortando. ou e abra os... Gabi, eu não sei o que fazer, porque você Ou corta então, aí. se Vamos você... ver se a gente Não tem problema, eu vou. Ah, agora melhorou. Então, se você não tem essa visão empreendedora, que você procure se orientar para ajudar o seu filho nesse sentido, né? Agora, uma última. Eu não sei nem que horas são. Exatamente. Certo, já vi ali. A gente pode terminar daqui a pouco, mas tem uma coisinha ainda que eu acho importante. É o seguinte, então ela precisa ganhar o dinheirinho para ela poder fazer as suas economias e ter a sua própria renda. Mas, Uhum. então, tá valendo a criança ganhar por louça lavada dentro de casa? Então, olha, eu vou te pagar para você lavar. Toda vez que você lavar a loucinha, eu te dou um dinheirinho e você vai poupar. O que você acha disso aí? Eu acho muito ruim a ideia. Vou explicar por quê, Gabi. Porque a família é uma equipe. Um ajuda o outro. E isso precisa ficar muito claro para a criança desde cedo. Né? Todo mundo usa a louça. Todo mundo vai comer. Por que que só ela tem que ganhar para fazer ali o serviço dela, né? Todo mundo tá ali junto, tendo que participar. Então, eu acho muito ruim essa questão de pagar os filhos para fazer serviços domésticos que são de benefício para todos, inclusive ela. Eu acho que isso não educa, eu acho que isso deseduca. Porque a hora que você não puder pagar, quem garante que a criança vai fazer aquilo ali com alegria, né? Ou vai entender que Exatamente. aquilo ali ou que vai entender que aquilo ali faz parte da responsabilidade dela, como membro da família. Então, pagar para fazer tarefas domésticas, eu não acredito que seja algo que vai educar a criança na questão de empreendedorismo e muito menos nessa questão de entender que ela faz parte de uma equipe. Por outro lado, existem sim algumas tarefas, alguns trabalhos na gestão do lar, aí, vamos dizer, que você pagaria uma outra pessoa para fazer. Não é exatamente uma tarefa doméstica do dia a dia da família, mas é algo ali que você talvez contrataria alguém para fazer, né? E, de repente, por que não contratar seu filho? Poderia ser, né? Num caso como esse. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de casa mesmo. A gente tem a parte de baixo do nosso sítio que funciona como
um local para receber as famílias da Escola Vida Campestre. Toda semana. E tem banheiros lá embaixo, tem um lugar, o pessoal, né, acaba sujando. Não faz parte da minha casa. Não faz parte das tarefas domésticas da minha casa. Eu precisaria pagar alguém para limpar lá porque eu não tenho esse tempo. Então, por que não contratar? Se a Grazi está disposta a fazer isso, por que não contratar ela? Né? Então, seria um serviço extra. Está dentro do sítio, sou eu a empregadora? Sou, mas não faz parte das tarefas domésticas da equipe da família. Entendeu? Então, eu acredito que isso estaria dentro. Mas não para pagar, para fazer algo que é do dia a dia da família ali. Ok, às vezes você pode, querendo ajudar, Acabar atrapalhando. Acaba atrapalhando porque ele desenvolve o pensamento assim, eu só faço se eu receber em troca, né? E também, além disso, Gabi, você acaba também limitando a criança. Porque ela se acomoda, eu não preciso pensar em nada. Eu já ganho aqui em casa. Já ganho para lavar louça, já ganho para arrumar minha cama, já ganho para lavar o banheiro que eu uso. Para que eu vou ficar me incomodando de ter que pensar em um investimento, pensar em adquirir uma habilidade, entendeu? Você acaba limitando a criança, você acaba tirando dela esse privilégio de ter que montar algo para ela extra, né? Extra lar. Isso aí. Então, agora eu queria falar sobre esses encontros da Escola Vida Campestre e essa feirinha que vocês fazem aí com... Você faz isso uma vez por semestre ou você faz isso uma vez por mês? Eu não lembro bem. Eu lembro que eu já vi. Agora, e o que é que as crianças trazem para dar uma ideia aí para as pessoas que estão assistindo? Ah, as crianças aqui, olha, todo mês eu vou à falência aqui. Tô brincando. Mas a feirinha acontece todo mês, Gabi. A gente tem encontros semanais da escola, para quem tá perto, né? E temos encontros mensais, são encontros maiores, né? Que o pessoal das regiões vizinhas acabam vindo também. E a gente faz a feirinha só nos encontros mensais. Então, nós temos a feirinha do empreendedor Mirim. Então, só participa as crianças, né? Então, os adultos não têm permissão para vender nada. São só as crianças. E elas é uma dos pontos altos, né, do encontro, né? Porque elas vão encher o cofrinho, né? E nós temos algumas regrinhas, claro, né? Na nossa feirinha não entra nada de origem animal. Nenhum produto de origem animal. Não entra nenhum produto com açúcar, mesmo que seja mascavo, melado, nada de açúcar, porque a gente ensina bastante na Escola Vida Campestre, né, sobre saúde, então tem que respeitar aí. Não entra nada também de refinados, nada de farinha refinada, nada de nenhum tipo de refinados, né? E pode ser coisas que a criança produz, que ela mesma fez ou cultivou, ou pode ser alguma coisa que ela vá revender. Só que não pode ser nenhum produto de mero divertimento. Tem que ser sempre algo com um fundo educativo ou com alguma utilidade. Então, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender. Por exemplo, vender... Ai, como que chama agora? Esqueci. Aquela meleca que o pessoal brinca agora um monte, slime. Vender slime. Não tá dentro das regras. É uma meleca. Que fundo educativo tem aquela meleca? Além de não ter fundo educativo nenhum, mancha a roupa, dá trabalho extra para a mãe. Então é um exemplo, tá bom? Mas bloquinhos, né? Bloquinhos de madeira, tal, alguma coisa que vá ajudar a criança a desenvolver o raciocínio lógico. Então, tá dentro. Pode ser também alguma coisa útil. Então, a criançada gosta muito de trazer chaveiro, que elas fizeram ou compraram para revender. Gostam muito de trazer docinhos saudáveis. Tem criança que traz alimentos, né? Bolachinha, pãozinho, tudo dentro dos princípios. Projetos de costura que elas aprendem na escola também e até acabam se desenvolvendo além da escola, trazem os projetos de costura. A Grazi gosta muito de vender melzinho, de melzinho de chupar, né? Pode trazer também roupas, acessórios usados que queiram, né, passar para trás, né? Tem lá a seção do desapego. Livros cristãos, daí a gente tem as regrinhas também para a questão dos livros. Então é bem sortido mesmo. Mudas, né? Mudas de
hortaliças ou outros tipos de mudas, chás. Tem criança, olha, o pessoal cada vez me surpreende. Eles vão tendo ideias, basta começar. Então, por isso que eu falei, se você não tem ideias, não sabe o que Também, fazer, eu lembro de começa. boinas também, coisas feitas no crochê, no tricô. Isso, adesivo, né? Compra adesivo e traz para cá para vender adesivos com temas, né, que são ligados aí aos nossos princípios. Olha, marca página, fazem marca página para trazer. Então tem muita coisa mesmo. Capa de lição, capa de Bíblia. Olha, teve até uma que fez, uma aluninha nossa que fez aquele soplash, sabe? Aquela capinha que você põe naquelas rodas de MDF para enfeitar a mesa. Ela que fez, que produziu. E tem uns até que ficam pegando encomenda. Na própria feirinha, ela já pega encomenda pro próximo. Então, eles vão se desenvolvendo. Eles vão se desenvolvendo tanto que eles começam a ter outras ideias e às vezes acabam achando um produto que é a marca registrada deles e começam a desenvolver mais aquele produto. Tem uma aluninha nossa que ela tinha muita dificuldade para entender o que seria um bom produto para ela. Muita vergonha de vender, achava que não sabia fazer nada. Olha, bastante dificuldade mesmo. Você acredita, Gabi, que ela foi, né? A gente foi dando, ajudando, né? Orientando, os pais também foram ali, né? Incentivando. Ela começou a fazer lindos trabalhos de costura. Então, ela faz aquele batimão, sabe? De cozinha, com Sim. o pano de prato, o avental e a touquinha, tudo combinando. E precisa ver o capricho. Capricho. Então, fez negócio, tá? Já fazendo vários e toda vez vende mais, já tá perdendo a vergonha de vender e de anunciar, já montou, ela já é maiorzinha, né? Já montou uma logo para ela e assim vai. Ah, eu não sei quem é. A gente já comprou Sabe? coisa. Inclusive ela tem Instagram, eu acredito que ela já é bem mocinha já, né? É a Duda. Depois, de repente, a gente compartilha aí. Para o pessoal conhecer o trabalho dela. Incrível. Então, a gente ficou super feliz com isso. Tem um outro, Gabi, olha só. Que incrível. Ele tem um módulo, né, da Escola Vida Campestre que incentiva muito começar o próprio negócio. E depois a gente vai trabalhando isso, refinando, né? Mas tem um que é o inicial, né? E ele ficou assim, pensando, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Começou a pegar trabalhos, assim, esses tipos de trabalhos que eu expliquei, né? Que a mãe pagaria alguém. E ele falou, não, não paga não, eu faço. E começou a juntar dinheiro, juntou dinheiro acho que por um ano. Um ano juntando dinheiro. Para comprar a primeira caixa de abelha. Comprou a primeira caixinha de abelha dele. Já tirou a primeira safra de mel e já vendeu. E já tá juntando dinheiro para comprar a segunda caixinha de mel. Sabe quantos anos ele tem? Ele tem 12 anos. Uau, Kika. E para Impressionante. ele tirar a caixa de mel, ele tem que ter a roupa. Ele vai ter que ter, É, talvez, uma centrífuga, não sei, ou alguma ele coisa assim. mora num lugar que não é aqui no Brasil, uma família que mora na Europa e Ah, faz então tem parte da nossa escola. Então as abelhas lá são diferentes. é, Elas não são tão agressivas. Mas mesmo assim, ele precisa cobrir a cabeça, né, e tal. Então pegou emprestado do pai, né? Começa assim, empreendedor mirim começa pegando emprestado, mas já está investindo numa nova caixa. Já se ofereceu que o pai tem algumas caixas, ele não tinha nenhuma dele, né? E o pai estava com dificuldade de cuidar das caixas. Você não, pai, eu cuido das suas caixas, mas aí você deixa eu dividir a tal caixa para eu pegar mais uma colmeia para mim, entendeu? Já começou a se virar e já está indo para a segunda caixa e já está feliz da vida, já pensando aí nos próximos investimentos. Então você acha que essa criança, ele também, todas as crianças têm um sistema de cofrinhos aí da escola, né? Você acha que essa criança, no cofrinho sabedoria dele, vai querer gastar esse dinheiro, sabedoria, comprando bobagem? não, porque ele Claro que suou. não. Ele suou, e esse dinheiro do sabedoria, ele tá já pensando em reinvestir. Eu não, vou comprar outra caixa de abelha. E isso são lições que adultos hoje não têm. Que a gente está vendo as pessoas passando necessidade, as pessoas passando por aperto, se endividando, porque não tem esses conceitos estabelecidos.
que crianças estão tendo. Então é muito importante que os pais hoje, os pais estão ouvindo essa live, façam isso urgentemente, né? Para que o dinheiro que é recebido de Deus seja bem administrado. E não sirva só para o sustento da família, da futura família da criança, mas, como você falou, para ser reinvestido ou ser investido na obra de Deus, que é o mais importante. Amém. E Jesus, volte rápido, né? Esse é o objetivo, né? Porque nós estamos precisando que isso aconteça logo. Isso aí, Kikinha. Um prazer ter você aqui. Muito Prazer grande. foi meu. Muito grande também, Gabi. Gosto muito. Você participou disso, né, Gabi? Você participou dessa formação também. Sim. Até das aulas de costura, né, Kikinha? Você também. Verdade. Você lembra que o pai falou para você, olha, se você fizer a sua própria roupa, eu te dou o tecido. Eu te compro o tecido que você precisar. Você lembra disso? Eu lembro, estava até pensando em perguntar para ele se está valendo ainda. Eu lembro, Gabi, olha, foi até bom você ter tocado nesse assunto, porque eu não sei costurar. Na época eu não tive essa sabedoria de sugar tudo que você sabe, né? Mas o pouco que eu consegui absorver ali, né, do que você me ensinou, é o que tem. Com a sua ajuda eu fiz bastante, né? Mas aquilo ali que eu aprendi com você naquela época é o que tem me ajudado a ajudar a Graça nos projetinhos de costura dela, o que tem me incentivado a buscar também os projetos para a Escola Vida Campestre. Então foi muito importante mesmo. Saber. Foi muito legal. Então você participou de tudo isso também, né? Fico muito feliz, agradeço a Deus por isso. Tá bom, então. Então tá, gente, vamos chegar ao fim. Que Deus abençoe cada um, cada família. E nesse empreendimento de fazer com que os filhos aprendam a investir seus talentos, os talentos que Deus deu, os dons que Deus deu para serem homens e mulheres, né, de bem autossustentáveis. Isso mesmo, claro. E que não saibam... depender dos outros, mas ajudar os outros, né? Exatamente, que saibam ajudar as pessoas a usar os recursos que Deus deu nas 3 áreas que Ele recomenda, né? Novamente. Isso mesmo. São, a propagação do Evangelho, a ajuda a outras pessoas e as necessidades, e não simplesmente os desejos. Que Exatamente. Deus nos ajude nesse exercício, nós também crescermos em caráter, né? Para que Exatamente. toda essa história de pecado acabe. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada, Kikinha. Agora eu que agradeço, Gabi. Tá joia, Gabi. Beijão para vocês. Tchau, queridos.